Olá pessoal, vamos a mais um vídeo, uma videoaula do nosso curso de Lógica Matemática, voltado especialmente para os alunos do curso de Lógica Matemática, aliás, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú, mas lembrando que essas videoaulas são abertas a todo aquele que tiver interesse em aprender Lógica Matemática ou mera curiosidade. Nos vídeos anteriores, nós abordamos o método axiomático, que é um método de dedução, e vimos os aspectos intuitivos da dedução natural. Bem, tanto o método axiomático como a dedução natural são métodos que fazem parte daquele terceiro componente que eu falei lá no início das nossas videoaulas, que é o componente que fecha aquele conjunto que nós citamos, que é necessário ter em qualquer sistema lógico, né? Só para a gente recordar, só para a gente refrescar a memória. Todo sistema lógico precisa ter uma linguagem, certo? Através dessa linguagem nós representamos o conhecimento. Além da linguagem, um sistema lógico precisa ter mecanismos para verificação das propriedades das fórmulas que são construídas através dessa linguagem. E também precisamos de mecanismos para derivar conhecimento, ou seja, para a gente inferir novas fórmulas a partir de fórmulas dadas. E esse terceiro componente é o que a gente vem estudando desde o nosso último vídeo. Então hoje eu vou apresentar para vocês um método de inferência, que é o método tablô analítico, um método que, a meu ver, dos três que a gente vai trabalhar nessa nossa disciplina, é o mais simples, é o mais fácil, acredito eu, mais intuitivo também, tá certo? E agora a gente vai ver algumas definições que são importantes para a gente poder compreender melhor o que vem a ser o tablô analítico, tá bom? Vamos passar aqui para o nosso slide para a gente começar a ver nossa primeira definição. Bem, a gente começa definindo o que vem a ser um tablô analítico, né? Então, como é colocado aí para vocês? O tablô analítico é um método de inferência, como eu havia falado para vocês ainda há pouco, baseado em refutação. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou provar a validade de um sequente, eu vou demonstrar um determinado sequente partindo da negação de um componente desse sequente. Vamos aqui recordar um pouco sobre o que vem a ser, o que é um sequente, que é o objeto que a gente vem trabalhando bastante. Então, o sequente ele é composto por um conjunto de fórmulas que nós damos o nome de antecedente, e aí você pode até fazer uma analogia com o conectivo da condicional, e um outro conjunto de fórmulas que nós chamamos de consequente. Algumas literaturas chamam o antecedente de hipótese ou de premissas, isso são sinônimos, e o consequente nós podemos também chamar de conclusão. Nessa nossa definição aqui, vocês podem observar que eu tenho fórmulas que vai de B1 até Bn, então é um conjunto de fórmulas, e um outro conjunto de fórmulas que vai de A1 até Am, certo? Então nada impede que o meu sequente tenha mais de uma conclusão. Tá bom? Apesar de que em boa parte dos exemplos que a gente já trabalhou e que a gente vai trabalhar ainda, nós iremos ver apenas sequentes com apenas uma conclusão, tá bom? Mas generalizando, isso daqui é perfeitamente possível. Bem, mas o que vem a ser esse método baseado em refutação, certo? Então, de acordo com a nossa definição, nós provaremos esse sequente, né? Para provarmos esse sequente, nós afirmaremos a veracidade do antecedente, ou seja, nós afirmamos que as premissas são verdadeiras, que esse conjunto de fórmulas que está aqui no antecedente é verdadeiro, cada uma delas é verdadeira, e que esse conjunto de fórmulas que está aqui no consequente, ele é falso, ou seja, nós afirmaremos a veracidade de B1 até Bn e a falsidade de A1 até Am, na esperança de derivarmos uma contradição. Veja bem, nesse ponto aqui, o método tablô analítico vai lembrar muito aquela demonstração por absurdo que a gente viu no vídeo anterior, certo? Então, na demonstração por absurdo, vamos só aqui abrir aqui a tela mais uma vez. Então, na demonstração por absurdo, o que acontecia? Nós tínhamos lá
um conjunto de fórmulas, o sequente, né? Nós assumiríamos a negação da conclusão desse sequente e essa negação passaria a ser uma premissa assumida. E a partir daí nós iríamos simplesmente desenvolvendo a demonstração, como fosse uma demonstração direta. Em um determinado ponto, nós deveríamos encontrar uma contradição. Ou seja, nós iríamos encontrar um literal negado e o mesmo literal não negado, ou vice-versa. A partir daí eu poderia aplicar a regra da conjunção e então nós teríamos encontrado a nossa contradição esperada. Se eu encontrasse essa contradição esperada, significaria que através do método do absurdo, né, demonstração por absurdo, eu teria demonstrado aquele sequente, certo? Então vejam como é semelhante, tá bom? Então é interessante vocês notarem que muita coisa que você aprende numa etapa anterior dessa disciplina, ela fatalmente será utilizada em um outro momento. Então é bom a gente ter esse cuidado de sempre avançar somente quando aquilo que eu estou aprendendo realmente ficar bem solidificado na minha compreensão, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente poder avançar um pouquinho. Então, é isso que é um método baseado em refutação. Então, a gente pode aproveitar e dizer o seguinte, quer dizer que a demonstração por absurdo é um método baseado em refutação? Perfeito, é isso mesmo. Demonstração por absurdo também é um método baseado em refutação. Bem, um outro conceito que é extremamente importante vocês compreenderem é o conceito de fórmulas marcadas, certo? As fórmulas no nosso tabuleiro analítico, elas deverão ser marcadas com T ou com F para simbolizar T verdadeiro e F falso. T de true e F de false, certo? Então, a primeira marcação que nós vamos fazer no nosso tabuleiro é o seguinte, é pegar o sequente e todas as fórmulas que estão aqui no antecedente, eu irei marcá-las com T, certo? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo e vai ficar muito mais simples para vocês. E todas as fórmulas do consequente serão marcadas com F. E assim eu começo a construir o meu tabuleiro analítico. Tá certo? Entendido? Então vamos aqui passar para a nossa lousa digital, que aí fica mais fácil vocês compreenderem. Não, vamos deixar para esse um outro momento, né? Então é o seguinte, compreendida essa história da marcação, certo? A gente poderia avançar para o próximo ponto, que é entender as regras de expansão, tá bom? As regras de expansão elas vão funcionar como se fossem as regras de inferência, mas elas não são regras de inferência, certo? Nós estamos trabalhando aqui num outro contexto, que é o método do tabuleiro analítico, e aí a gente começa a adotar uma linguagem própria também para esse método. Então, aqui nós temos regras de expansão alfa e beta. Bom, uma das coisas que eu gosto do tabuleiro analítico é a simplicidade. Então, ao invés de eu ter várias regras, eu tenho apenas duas regras, que vão se dividir em apenas dois conjuntos, que são os conjuntos alfa e o conjunto beta. Tá certo? Então, eu chamo de regras alfa ou de regras beta. As regras alfa, como vocês podem observar aqui nessa tabela, que lembram uma tabela verdade, mas isso não é uma tabela verdade, elas são definidas da seguinte maneira. Então, vejam bem. Eu vou aproveitar esse slide para explicar melhor para vocês o conceito de fórmula marcada. Tá bom? Então, vejam aqui. Aqui eu tenho uma conjunção, uma disjunção, uma condicional e uma negação. Observe que ao lado de cada uma dessas fórmulas existe um T, um F e um T. Isso daqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu marquei essas fórmulas ou com T ou com F. Ou seja, essa marcação aqui, T e F, T, ela está relacionada não a esse A, certo? Que ele está próximo do A, mas ele está relacionado à conjunção. Esse F está relacionado à disjunção. Esse outro F aqui está relacionado à condicional, assim como esse T está relacionado a essa negação. Ok? Então, isso daqui é o que quer dizer fórmula marcada, certo? Então, aqui eu marquei a conjunção com T, eu marquei a disjunção com F, eu marquei a condicional com F e marquei essa negação com T.
Dito isso, acredito eu que está pacificado, vocês devem ter compreendido bem, porém, no exemplo vai ficar mais tranquilo ainda vocês compreenderem. Bem, quando a gente estudou a semântica, aliás, a sintaxe das formas da lógica, né, da linguagem da lógica, eu disse para vocês que a menor unidade de uma fórmula é um símbolo proposicional qualquer, certo? Ou seja, um símbolo proposicional ele é uma estrutura atômica, é como se fossem os átomos que constituem a minha fórmula. Então, nesse caso aqui, essas duas colunas que vocês estão vendo, né, coluna alfa 1 e alfa 2, também representam fórmulas marcadas, beleza? Então vejam bem, aqui eu tenho que alfa 1 marquei o A com T e no alfa 2 eu marquei o B com T. Então vejam bem, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Quando eu tenho uma fórmula, uma conjunção que é marcada com T, se eu aplicar a regra de expansão alfa, eu obterei esse resultado aqui. Ou seja, uma conjunção marcada com T, né? A ela eu preciso aplicar uma regra de expansão alfa, e quando eu aplico essa regra de expansão alfa, eu obterei esse resultado, ou seja, TA, alfa 1 TA, alfa 2 TB. Se eu tenho uma disjunção marcada com F, eu devo aplicar uma regra alfa e obterei FA e FB, ou seja, alfa 1 FA, alfa 2 FB. Se eu tenho uma condicional marcada com F, veja que essa marcação aqui refere-se a condicional. Aplico uma regra alfa, uma regra de expansão alfa, e vou obter TA e TB, aliás, FB. Então, alfa 1 igual a TA, alfa 2 igual a FB. E se eu tiver uma negação marcada com T, eu vou obter, ao aplicar a regra de expansão alfa, FA e FA. Bom, vocês devem estar dizendo assim, mas professor, para que esse FA repetido? Para que ele duas vezes? Bem, o autor colocou o FA duas vezes aqui, certo? Apenas para manter a simetria, porque senão ficava muito esquisito nessa célula aqui eu não ter nada, tá certo? Então isso daqui não significa que você vai escrever o literal A duas vezes, tá bom? Não é isso, tá certo? Bem, um detalhe importante sobre as regras de expansão alfa. Se um ramo do tableau contém uma fórmula do tipo A, alfa, adiciona alfa 1 e alfa 2 ao fim de todos os ramos que contêm alfa. Bom, nesse primeiro momento essa informação é um tanto nebulosa, vocês não vão estar compreendendo de imediato o que está querendo dizer isso aí, mas prestem atenção, continue o vídeo que já já vocês vão entender, tá bom? Garanto a vocês que vocês vão entender. Gente, antes da gente passar para o próximo slide, eu queria comentar com vocês um detalhe muito importante aqui a respeito das regras alfa e que quando a gente chegar nas regras beta, vocês vão compreender melhor ainda, né, as próprias regras beta, tá bom? Então vejam bem, vocês não estão achando familiar essas informações aqui, ó? Ou seja, se eu tenho uma conjunção marcada com T, ou seja, uma conjunção para ser verdadeira, é necessário o quê? Que ambos os conjuntivos sejam verdadeiros, correto? Uma disjunção para ser falsa, é necessário o quê? Que ambos os disjuntivos sejam falsos. Uma condicional para ser falsa, só existe uma condição em que a condicional é falsa. É quando o antecedente é verdadeiro e quando o consequente é falso. E se uma negação é verdadeira, significa que o literal que foi negado, ele é falso, o valor verdade dele é falso. Isso daí lembra o quê? A tabela verdade de cada um dos conectivos que a gente estudou em vídeos anteriores, certo? Então, eu queria voltar agora para a nossa lousa digital. Bom, gente, então, como a gente estava comentando ainda há pouco, né? Essas informações que eu acabei de passar para vocês são coisas que a gente já viu em outros momentos. Vamos passar aqui para a nossa lousa digital, que aí vai ficar mais fácil vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, aqui a nossa lousinha, recordar aqui um pouco da tabela verdade. Gente, observem bem, aqui eu tenho a tabela verdade da conjunção, ok? Aqui eu estou com a tabela verdade da conjunção, opa, aí. Então eu tenho aqui essa primeira linha, certo? Eu tenho aqui essa última linha da disjunção, bom. Eu tenho aqui a segunda linha da condicional, certo?
E eu tenho aqui essa primeira linha, aliás, a segunda linha da negação. Essas três linhas aqui, aliás, essas quatro linhas, né, que eu destaquei para vocês, elas são justamente as linhas que compõem a tabela das minhas regras de expansão alfa, certo? Entendido aí? Então vejam que as regras de expansão alfa, elas não surgiram assim por geração espontânea. Elas são derivadas de um conhecimento que a gente já tinha obtido. Então, portanto, eu acho que isso não é nenhum mistério para vocês. Bem, aí o que é que nós podemos já deduzir do que a gente acabou de ver aqui? Nós já podemos pensar, ora, então essas linhas que sobraram, né, entre aspas, das tabelas verdade dos diversos conectivos vão constituir as regras beta. Aí vocês devem estar pensando assim, pô, mas então a tabela das regras beta vai ser imensa. É aí que está, certo? Existe um detalhe muito importante com relação às regras alfa e regras beta que vai simplificar essa ideia para vocês, tá bom? Então, uma vez compreendido isso daqui, vamos voltar ali para o nosso slide, certo? Entendido, vamos aqui voltar para o slide. Então, vamos avançar agora para as regras beta. As regras beta, como vocês estão observando aqui, eu tenho um conjunto de fórmulas marcadas. Nesse caso aqui, essa coluna representa cada um dos conectivos. Vejam que nesse caso, ó, a minha conjunção agora está marcada por F, certo? A minha disjunção está marcada com T. A minha condicional está marcada com F, certo? Aliás, aqui era para ser T, desculpa, gente, aqui tem um pequeno erro. Aqui era para ser T e não deveria ter esse T aqui. Depois a gente corrige o slide e eu coloco uma versão corrigida para vocês. E aqui a minha negação está marcada com F também. Bom, vamos aqui recordar um pouquinho, vamos só voltar um pouquinho para o slide anterior, para vocês fixarem aí na memória de vocês. Ó, nas regras alfa, a minha conjunção é marcada com T. Nas regras beta, a minha conjunção é marcada com F. Nas regras alfa, a minha disjunção é marcada com F, e nas regras beta a minha disjunção é marcada com T. Nas regras beta a minha condicional é marcada com F, e nas regras alfa a minha condicional é marcada com F. Desculpa. Nas regras alfa a condicional é marcada com F, e nas regras beta a condicional é marcada com T. Aqui é para ter um T, viu? Depois eu corrijo esse slide e aí vocês poderão pegar lá no sistema acadêmico. E para finalizar, nas regras beta, a negação é marcada com F, e nas regras alfa, a negação é marcada com T. Gente, então qual é a grande sacada aqui, certo? É o seguinte, a coisa é muito simples. Quando eu vou aplicar regras de expansão alfa, esses resultados aqui, eu irei adicionar um ramo de forma sequencial, certo? Quando eu vou aplicar uma regra beta, como essas daqui, a expansão que eu vou realizar, eu vou colocar uma espécie de bifurcação, certo? Então, um tablô é uma espécie de árvore, certo? Uma árvore invertida. O tronco dessa árvore será o meu sequente, com as fórmulas marcadas com T e com F, né? O antecedente marcado com T e o consequente marcado com F. E a partir daí eu começo a aplicar minhas regras de expansão. Quando eu vou aplicar as regras de expansão, se eu vou aplicar regras alfa, eu farei uma expansão de forma sequencial. Se eu vou aplicar regras beta, as expansões serão feitas através de bifurcações. Falando assim parece confuso, parece estranho e tal, mas já já vocês vão entender nos nossos exemplos, tá bom? E também eu estou utilizando aqui umas expressões que eu ainda não defini, mas isso é proposital, é para vocês prestarem atenção aí no vídeo, né? E se ligarem porque as definições estão vindo daqui a pouco, tá bom? Então, continuemos aqui. Vejam bem, ó, regra de expansão beta, se um ramo do tablô contém uma fórmula tipo beta, esse ramo é bifurcado em dois ramos, né? Foi o que eu acabei de falar, só que aqui está de uma maneira mais formal, tá bom? Vamos aqui para as nossas definições essenciais. Eu já falei várias vezes essas expressões e não as defini. Ramo. O nosso tablô, inicialmente, ele vai ser composto por um único ramo, que é
formado, eu chamei de caule, né, mas a gente pode chamar de ramo também, que será formado pelas fórmulas que compõem o sequente. A partir da aplicação das regras de expansão, esse meu ramo original ele vai se expandindo, por isso o nome regra de expansão, e esses ramos eles poderão se expandir de forma sequencial ou de forma bifurcada. Isso daí a gente vai ver direitinho nos exemplos. Bem, um ramo ele pode ser saturado. O que é um ramo saturado? É aquele que não possui mais formas para serem expandidas, ele vai ser chamado de saturado. Ou seja, se todas as fórmulas que você tem no seu ramo já foram expandidas, ou seja, você atingiu o nível de literais, então aquele ramo está saturado. Então não tem mais como expandir. Ramo fechado. Um ramo fechado, né, de acordo com a nossa definição, o ramo do tabuleiro está fechado se eles possuem um par de fórmulas conjugadas do tipo TA e FA. E aí vocês vão lembrar da demonstração por absurdo, né, quando eu encontrava o literal e a negação dele. Então, se eu tenho em um mesmo ramo uma fórmula A que não está negada e uma fórmula A negada, então aquele ramo está fechado. Um ramo fechado ele não necessita mais ser expandido, ou seja, fechou o ramo, pronto, ali morreu Maria Preá, não preciso mais expandir. E o que é um tablô fechado? Tablô fechado é aquele tablô em que todos os seus ramos estão fechados, certo? Vejam bem, tablô fechado, eu só vou ter um tablô fechado quando não tiver nenhum ramo aberto. Se tiver, eu tenho um tablô com 100 ramos, 99 estão fechados e um está aberto, então aquele tablô ele está aberto. Eu só tenho um tablô fechado quando todos os ramos estão fechados. Beleza? Bem, vamos aqui partir para o próximo slide. E agora nós vamos para os exemplos, tá certo? Com os exemplos, como eu falei para vocês, vai ficar muito fácil a gente compreender essas paradas, tá bom? Então já a gente vai ver os exemplos. Bom, vamos agora desenvolver os exemplos que estavam lá no nosso slide anterior. Gente, esse primeiro exemplo aqui, como vocês podem observar, ele constitui um teorema, certo? Então, toda vez que eu tiver um sequente em que apenas o consequente aparece, eu não tenho nada aqui do lado do antecedente, significa que isso daqui, né, eu chamo isso daqui de teorema, tá bom? Então, isso daqui é um teorema. E esse teorema aqui é um dos princípios básicos da lógica proposicional, que é o princípio do terceiro excluído, que diz o seguinte, a gente já viu isso em vídeos passados, uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa, ela não pode ser uma terceira opção. Bem, de acordo com o que a gente viu anteriormente, esse meu tablô ele vai ter apenas um único ramo, né? Eu estou começando aqui o ramo dele. Eu estou marcando com F. Por que eu estou marcando com F? Porque esse daqui é o meu consequente, né? É o meu consequente, certo? Lembrando aqui, ok? E de acordo com as regras de construção do tablô analítico, as fórmulas que estão no consequente eu devo marcar com F, que foi o que eu acabei de fazer aqui para vocês, correto? Então, o que é que eu tenho marcado aqui com F? Eu tenho uma disjunção marcada com F, certo? Se eu tenho uma disjunção marcada com F, né, e eu vou numerar essa linha aqui com 1, isso é importantíssimo, as linhas devem ser numeradas. Essa linha 1 é uma disjunção marcada com F, e eu vou fazer uma expansão dessa linha aplicando o quê? Aplicando uma regra alfa, certo? Eu vou aplicar a regra alfa na linha 1, ok? Então, se aqui eu tenho regra alfa na linha 1, o que é que eu vou fazer? E isso daqui é uma disjunção, significa o quê? Que a primeira expansão vai ser igual a FP, certo? Só que a regra alfa de uma disjunção, ela deve ser aplicada também ao restante da fórmula. Se aqui, no caso, eu tenho essa negação de P como disjuntivo dessa fórmula, eu tenho que expandir aqui a linha 3, informar aqui que eu estou aplicando regra alfa na linha 1 também, e eu vou colocar F negação de P, correto? Significa o quê? Que essa linha 1 ela está totalmente expandida. Eu vou colocar essa marquinha de verificação para que eu possa saber
que essa linha aqui já está expandida, ou seja, eu não posso mais aplicar nenhuma regra nessa linha porque ela já está devidamente expandida. A linha 2 também está devidamente expandida, então eu coloco aqui a marquinha de verificação, mas a linha 3 ela ainda não está expandida, ou seja, eu ainda posso aplicar uma regra aqui, certo? E é isso que eu vou fazer. Então, linha 4, aqui é uma negação marcada com F. Uma negação marcada com F, o resultado dela vai ser o quê? TP. Isso daqui é o quê? Uma regra, se não me engano, se não me falha a memória, é uma regra alfa. Então eu boto aqui alfa 3. Por que alfa 3? Porque esse 3 aqui se refere à linha 3, onde eu apliquei a regra alfa. Essa linha aqui 3 está expandida, marquinha de verificação lá. Essa linha 4 também está expandida. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu tablô está fechado. Se o meu tablô está fechado, significa o quê? Que eu tenho um literal, né, marcado com T e o mesmo literal marcado com F. Certo? Isso daqui a gente viu na definição, correto? Bom, eu tenho aqui TP e eu tenho aqui FP. Ou seja, o meu tablô está fechado, o meu ramo está fechado. Eu vou colocar aqui esse xizinho para indicar que o ramo está fechado. E se esse tablô é de apenas um ramo, significa que todos os ramos do tablô estão fechados. Se o meu tablô está completamente fechado, significa o quê? Que esse sequente aqui foi demonstrado. Ou seja, que esse teorema está demonstrado. Em outras palavras, esse teorema ele é válido, tá certo? A gente já sabia que esse teorema era válido, mas vale o exemplo aí para vocês, tá bom? Vamos agora para um próximo exemplo para ficar mais fixado ainda na mente de vocês. Bom, pessoal, vamos aqui para o nosso segundo exemplo. Lá naquele slide, se eu não me engano, eram 4 a 5 exemplos. Eu vou fazer só mais esse, porque o vídeo já está ficando muito longo. E os outros exemplos vocês fazem em casa, como atividade para casa, tá bom? Então, vejam bem. Nesse nosso exemplo aqui, nós já temos uma situação um pouco diferente do exemplo anterior. O meu sequente aqui não é um teorema, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui o antecedente, tá certo? E eu tenho aqui um consequente, beleza? Qual é o meu objetivo aqui? É verificar se essa condicional P, condicional R, ela é derivada dessas outras duas condicionais, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se essa condicional aqui ela realmente é derivada desse conjunto de fórmulas. Tá bom? A gente poderia aplicar dedução natural, a gente poderia aplicar o método axiomático. Né? O método axiomático aqui ia ficar muito extensa a demonstração, mas vocês vão ver que a demonstração no tablô analítico ela é mais simples ainda. Então vejam que aqui o meu ramo inicial, certo? Aqui é o meu ramo inicial, ele é composto por 3 linhas. A linha 1 e a linha 2 eu marquei com T, porque afinal de contas são as minhas premissas, certo? Okay? De acordo com o que eu falei para vocês. E a linha 3 eu marquei com F, porque aqui é a minha conclusão, correto? Entendido? Pronto, aqui é a conclusão. Nesse caso aqui, eu tenho 3 condicionais. 2 condicionais marcadas com T e uma condicional marcada com F, tá bom? Bem, as condicionais marcadas com T, elas deverão ser... eu posso utilizar a regra de expansão beta. A condicional marcada com F, eu vou usar uma regra de expansão alfa. Alguns de vocês devem estar pensando, professor, existe uma ordem? Eu tenho que seguir a ordem das linhas? Eu tenho que seguir a ordem das regras de expansão? Não. Existe uma heurística, que é o que é uma heurística? É um procedimento que pode facilitar a vida de vocês. Isso em linhas gerais. A definição de heurística é muito mais sofisticada, tá bom? Então, existe uma heurística que diz o seguinte: você deve começar a aplicação das regras de expansão a partir daquelas fórmulas que você pode aplicar regra alfa, tá bom? Se você começar aplicando regras beta, você pode correr o risco de criar um tablô muito ramificado. E um tablô muito ramificado, ele dá mais trabalho, certo? Não é que vai ficar errado, ele vai dar mais trabalho, tá bom? Então, sendo assim, eu vou começar aplicando uma regra alfa na linha 3, porque aqui é uma condicional
marcada com F, e aí vai gerar uma expansão sequencial, e depois eu vou escolher uma dessas duas aqui e aplicar a regra beta para a gente poder fazer a bifurcação, tá bom? Então, acompanhe o processo, por gentileza. Crio aqui a linha 4. Eu sei que eu vou aplicar uma regra alfa na linha 3. A condicional marcada com F vai ser o antecedente marcado com T, né? E o consequente marcado com F, no caso, né, eu tenho que informar aqui, ó, regra alfa, linha 3. Vou botar aqui a marquinha de verificação para dizer que eu já expandi essa linha. Essa linha 4 eu também posso colocar a marquinha de verificação, tá bom? E agora a gente vai para uma dessas duas aqui. Vou colocar aqui linha 6, certo? Bem, eu poderia começar com qualquer uma das duas. Por quê? Porque a bifurcação de uma delas vai ter uma bifurcação, mas mesmo assim ela um dos ramos vai estar fechado. Deixa eu só apagar aqui essa linha 6 aqui, senão não vai dar certo a parada. Então vamos lá. Bem, quando eu vou aplicar regras beta, eu preciso o quê? Eu preciso criar uma bifurcação. Então, na fórmula abaixo, né, que na linha seguinte vai receber uma linha beta, né, uma expansão beta, eu já coloco essa bifurcação para poder facilitar meu trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó, beta 1, certo? Então, de acordo com a regra beta, se eu tenho uma condicional marcada com T, esse antecedente ele é F, então eu vou marcar ele com F, e o consequente eu vou marcar ele com T, certo? Ora, se eu tenho FP aqui e TP lá em cima, significa o quê? Que esse ramo aqui está fechado. Então, eu vou colocar aqui um xizinho, informando que aquele ramo está fechado. Significa também que a partir daqui eu não posso expandir esse ramo, eu posso expandir esse outro aqui, correto? Esse outro ramo à direita da minha bifurcação pode ser expandido tranquilamente. Essa daqui não, já está fechada. Vou marcar aqui a linha, quer dizer, com a marquinha de verificação, e me resta o quê? A linha 2 para ser expandida. Vamos subir aqui um pouquinho, certo? Vamos colocar logo aqui a nossa bifurcação, colocar aqui linha 7 e informar aqui regra beta na linha 2. Ó, vejam como a regra beta ela envolve uma bifurcação, certo? E a regra alfa é sequencial, então aqui na regra alfa eu precisei repetir, aqui na regra beta não precisei, tá bom? Então vamos aqui, no caso aqui da linha 2 eu vou marcar que a fórmula aqui com F, né, porque ele é um antecedente dessa condicional, e a fórmula R, que é o meu consequente, eu vou marcar com T. Bem, observem que agora eu preciso subir aqui no meu tableau, nesse ramo, para ver se eu encontro alguma fórmula Q marcada com T. Ora, nesse nível aqui eu já encontrei, então já posso marcar aqui, simbolizando o quê? Que o meu ramo está fechado. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o TR. Eu vou subir pelo ramo e procurando o quê? Procurando um FR, que eu encontro aqui na linha 5. Se eu encontrei um FR, significa o quê? Que esse ramo também está fechado, correto? Todos os ramos do meu tableau estão fechados. Significa o quê? Que o sequente foi demonstrado, certo? Então, ele está demonstrado, ok? Esse sequente aqui foi devidamente demonstrado, como vocês podem ver aqui, tá certo? Inclusive, esse sequente aqui, ele é uma das regras de inferência que a gente viu lá na dedução natural. E aí eu deixo para vocês, a título de exercício, me dizer depois qual foi esse sequente aqui, ele se refere a que regra de inferência. Bem, gente, com isso aqui a gente encerra por hoje a nossa explicação, certo? Vou passar aqui para a gente chegar na bibliografia. Essa aula foi feita a partir do material que eu peguei desse livro, Lógica para a Computação, primeira edição, dos professores Flávio Soares Corrêa da Silva, Marcelo Finder Silva e Ana Cristina Vieira, certo? Então, é desse material desse livro que eu construí essa aula. Bom, com isso aqui a gente encerra
a nossa parte de métodos de dedução, certo? Falta apenas, aliás, encerra entre aspas, porque eu ainda preciso trabalhar com vocês um método chamado resolução, que é um método muito importante, principalmente para o campo da computação, e ele é muito empregado na área de inteligência artificial, lá no Prolog. O mecanismo de inferência do Prolog ele trabalha, né, baseado na chamada regra da resolução, que isso é um assunto para um próximo momento, um próximo vídeo, e a gente se vê nesse próximo momento, tá bom? Então, até o próximo vídeo, até os nossos encontros simples, tá bom? Um abraço, fiquem bem.